estar com os irmãos, conhecer novos irmãos. Tenho um prazer grande em participar de cultos. É uma das decisões que tivemos com o Stênio, né, há um tempo atrás. Eu toquei com o Stênio durante 7 anos, quase todos os finais de semana. Então, agora eu estou como diretor de música na Primeira Igreja Batista de Piracicaba, há 6 meses. E aí a gente diminuiu um pouco esse ritmo, mas de vez em quando a gente ainda toca. E nos últimos anos a gente decidiu não tocar mais em eventos, porque o evento pede uma coisa da gente que a gente não tem, né? Levantar o público, aquelas coisas, né? Que pra gente era até chato, porque a gente não era para isso. As nossas músicas não criam esse tipo de reação nas pessoas, né? Como diz o João Alexandre, fala, as nossas músicas não é para tirar o pé do chão, é para pôr o pé no chão. Então foi muito difícil a gente continuar tocando em eventos. Aí a gente teve que parar e falou, não, agora a gente só toca em culto. Então a gente fica muito feliz em tocar em culto, em lugares onde a gente está fazendo um serviço, prestando um serviço religioso, né, para Deus. E Deus se agrada disso, Ele pede isso da gente. E depois a gente vai ver que Deus é zeloso com o seu próprio nome e Ele deseja que sejam feitas algumas coisas para Ele. Então, sobre esse tema de estar na casa do Senhor, eu me lembro do Salmo 84, que o salmista diz assim, que o pardal encontrou casa e andorinha o seu ninho, e ele encontrou os altares do Senhor. Então, para ele estar na casa do Senhor é estar na presença do próprio Deus. Nós hoje não entendemos que a casa de Deus é o único lugar onde Deus está, não entendemos mais assim. Mas, de fato, quando a gente se reúne para cultuar, a gente tem certeza que Deus está, né? A gente está fazendo algo especificamente para Ele. Então, exércitos, a minha alma suspira e desfalece.
Presta atenção nessa letra agora. Frente a este trono estou, curvado aos pés reais. Seu reinado é justo, sua mão fiel, generoso em tudo ele é. Adestrou as minhas mãos, mandou-me pra guerrear. Preparado estou para defender sua honra e o reino seu, cingindo a verdade, no peito a justiça, a fé meu escudo para os dados desviar. Levarei por onde for o evangelho da paz. Na cabeça o elmo da salvação me fará lembrar quem sou. Soam fortes os clarins, é hora de partir. Brilha a espada afiada em minha mão, é a palavra do meu Deus. No fim do combate, honrosa vitória, triunfo e coroa por Jesus receberei, pra glória do meu Rei. Qual é o texto dessa música? É o texto da armadura de Deus. Né? Só que a gente deu uma poetizada assim, né? Porque a música, eu fiz primeiro a música, depois a letra. A música ela tinha um ar um pouco medieval, e aí a ideia do Stênio, né, na música foi assim: puxa, essa música medieval ela me lembra aquele tema de arma, né, de Idade Média mesmo, aquelas guerras, esses filmes tipo Coração Valente, né, que a gente vê. Aí, puxa, ideia boa, né? Aí fui lá em Efésios 6, o texto da armadura de Deus, e aí peguei aquela ideia. Então já imaginei assim, que a gente vai viver uma batalha. Então Paulo ele diz para a gente se revestir da armadura, porque nós com certeza vamos participar de uma batalha. E quais são as armas? Então é o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça e tudo isso. Então eu imaginei a gente diante de Deus, né, agora sendo abençoado pelo Rei, né, que é Deus. Vocês já viram provavelmente em algum filme quando o guerreiro, né, ele vai ser, sei lá, subir de posto ou alguma coisa assim, que ele fica diante do rei ajoelhado e o rei vem com a espada, né? Então eu imaginei aquela cena, né, quando eu fiz essa letra. Imaginei aquela cena e aí ele me conduzindo para a batalha já com toda aquela armadura. Então é interessante, né, a gente poder olhar para o texto bíblico e tirar dali coisas, né, que são bonitas, são belas, né, são mais do que apenas eficientes, mas elas também trazem beleza. Isso é muito interessante a gente observar. Uma outra música que não está na Bíblia, o texto especificamente, mas poderia muito bem estar, é uma música chamada Alguém Como Eu, do Stênio. Jesus passando por uma das ruas e passa na casa dele, perto da casa dele, ele convida. Jesus, de tão cansado, dorme, e ele fica imaginando com que sonha um homem que é 100% homem e 100% Deus. Ele fica assim conjecturando, né? Será que ele sonha com a glória que ele tinha com o Pai lá na luz, ou sonha com a cruz que ele vai ter que enfrentar
daqui a pouco. Então é interessante, né? Algumas coisas que os compositores fazem. A música é assim. Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e louco.
assuntos. Geralmente a gente canta na igreja temas voltados mais para o louvor, né, para adoração, mas existem temas que louvam a Deus mesmo quando eles parecem estranhos. Quando eu digo isso, eu lembro de um texto do Salmo 119, versículo 71, que ele diz assim: foi bom eu ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Aí uma versão diz castigado, outras foi bom eu ter sido afligido, ou passado por aflição, ou alguma coisa assim. Mas de qualquer maneira, a pessoa reconhece que o passar por momentos difíceis, ou por aflições, foi bom. Então ele louva a Deus, né, porque pela aflição ele pode conhecer melhor os decretos do Senhor. Eu diria que esse é o ponto alto, ou talvez o ponto mais alto da maturidade cristã. Porque num tempo onde a gente quer fugir de todo tipo de sofrimento, de qualquer tipo de dor, o salmista ele fala o oposto. Né? Fala, não, foi bom ter sido castigado. O castigo, a palavra castigado ainda pressupõe assim, eu fiz algo de errado e fui castigado por aquilo. Né? Então isso é muito bom, se a gente puder chegar a essa conclusão. Olha, eu fiz alguma coisa, fui castigado, mas como isso me fez conhecer melhor a Deus, graças a Deus, né? Que bom que isso aconteceu. E eu, no seminário, a gente estava lendo o Salmo 119, e eu passei por esse versículo, e aí eu fiquei nele, acabou, para mim o Salmo já tinha dado, esse versículo me pegou, né? E eu fiz uma música sobre ele, então é mais ou menos assim. Mais alguns versículos ali ao redor desse Salmo do versículo 71 do Salmo 119. Senhor.
segundo a tua palavra. Tem sido bom para com teu servo, pois me socorreu com forte mão, pois me socorreu com forte mão. Para mim mais vale o que procede da tua boca, vale mais, muito mais que ouro e prata. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Dá-me entendimento. Diferente, né? Quando que a gente vai ouvir uma coisa assim, né? Louvar o sofrimento, né? Porque com isso eu aprendi, conheci os decretos. Mas vamos cantar outra música junto? E depois eu vou explicar o contexto dessa música, vocês também acho que vão se surpreender. A música Rei das Nações, do George Heather. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pode abrir Apocalipse capítulo 15. Está aberto aí já? Lê o capítulo, por favor. Todo, capítulo 15 todo. Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus.
Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Viram? É surpreendente, né? A gente canta, fecha o olho, levanta a mão, né? Mas essa música, ela louva a ira de Deus. Louva a ira. Olha só. Está tão fora de moda falar da ira de Deus, né? Só Deus é só amor, né? Está tão fora de moda. Então, a gente precisa cantar a Bíblia, porque a Bíblia ela trata de assuntos impressionantes que a gente não trataria. Óbvio que não trataria. A gente não conhece essa realidade, né? Então, é o cântico que todos os povos vão olhar a justiça de Deus sendo executada, a ira de Deus sendo consumada, e eles vão falar: quem não temerá? Quem vai ficar sem glorificar o nome de Deus quando a ira dele for consumada? Quando a mão do Senhor descer para fazer justiça em todos os povos. É isso. Então, quando cantarmos essa música agora, né, a gente sabe, olha, estou cantando, louvando agora as palavras que os seres viventes cantavam, os anjos lá cantavam, louvando a ira de Deus. São assuntos curiosos, né, para a gente lembrar, para a gente pensar. Eu vou ler alguns textos, porque o assunto é música, a importância da música no culto, né? Esse é um assunto que eu estou brigando já há muito tempo, né, com ele, e agora que eu assumi uma igreja, mais ainda, porque a igreja tem uma cultura musical, e aí a gente tem que ensinar a igreja agora como deve ser o canto, no culto, o canto congregacional. Quais são os assuntos que a gente tem que cantar? Qual a forma de cantar? O que Deus pede que nós façamos no culto? Não abrange só a música, não fica restrito só a música, fica agora aberto ao culto como um todo. É uma coisa que eu ainda estou brigando, então o que eu falar aqui para os irmãos não é uma coisa que eu fechei todos os assuntos e está tudo resolvido na minha cabeça. Não, tem várias coisas que ainda preciso pensar ainda muito, né, sobre o culto. A gente pode, agora mesmo, como a gente acabou de fazer com Apocalipse 15, agora mesmo, acessar os reinos celestiais e ver como Deus está sendo adorado nesse momento. Já pensaram que a gente pode fazer isso agora? Como Deus está sendo adorado agora, nesse exato momento? Vamos lá, Apocalipse 4, do versículo 8 a 11. Vamos ler algumas referências. Não precisa não. Apocalipse 4, dos versículos de 8 a 11. Olha só. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças, e ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Eu não falei antes, mas a minha intenção era falar, mas acabei esquecendo. Combinei com o pastor que eu vou falar, mas está aberto a perguntas, tá? Em qualquer momento que vocês quiserem perguntar alguma coisa, vai ser até mais legal, mais dinâmico. E Apocalipse 5, do 6 ao 14. Um pouco mais abaixo. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Então, o que nós devemos cantar nos nossos cultos? O texto de Apocalipse, ele não trata, na verdade, do louvor em si. Ele não tem essa preocupação em nos ensinar o que é o louvor, mas o fato de mostrar o que acontece no reino celestial já nos mostra como Deus é adorado. E convenhamos, nós que somos regenerados, nós ganhamos nova vida com Cristo, nós já estamos lá, nós já estamos contados com esses que estão lá. A partir de hoje, nós somos eternos. Nós já vivemos a eternidade. Então não é uma realidade que, não, mas um dia a gente vai chegar lá. Não, nós já estamos vivendo essa realidade. Nós já participamos. É que um dia haverá um evento, né, as bodas do Cordeiro, uma festa de casamento, onde Cristo vai casar com a sua igreja. E nesse momento vão ter muitos cânticos, e vamos ganhar novos corpos, né? Vamos estar lá diante da toda a glória de Deus, e a gente já não vai morrer mais por conta disso, né? Por isso que a gente vai ganhar um corpo novo. Mas aqui mostra exatamente o conteúdo daquilo que eles dizem para Deus. Eles primeiro ressaltam a santidade de Deus no capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, o que nós devemos cantar? A santidade de Deus. Nós devemos cantar a Deus. É incrível, mas a gente não canta Deus. Pode procurar músicas aí na tua mente, principalmente das atuais, e qual música fala de Deus e seus atributos?
Ó Senhor, o Senhor é eterno, é infinito, o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor é santo, é digno de ser adorado, o Senhor é... E assim, músicas que falem só de Deus. É muito difícil encontrar. Geralmente as músicas elas falam dos nossos sentimentos em relação a Deus. É diferente, é bem diferente. Porque a gente não pode confiar nos nossos sentimentos. Mas falar, Senhor, eu me entrego a Ti, né? Senhor, eu me rendo a Ti, porque o Senhor... Tudo bem, pode ser legítimo, mas não é uma música que fala de Deus, né? Ela está falando do que você faz em relação a Deus. Então faltam músicas para a gente que falam de Deus, por exemplo, da santidade de Deus. Deus é eterno, além de ser santo, Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder, Ele é todo poderoso. Quem é todo poderoso, Ele faz o que quer, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, ninguém pode resistir a Deus. E Ele é eterno, porque Ele era, Ele é e Ele será, para sempre. Deus não tem início e nem fim de dias. Deus é eterno. A gente não consegue conceber muito isso. A gente consegue conceber algo que não tem fim. Agora, algo que não tem começo, na nossa cabeça entra, em parafuso. Aí no versículo 11 ele diz assim: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Deus é Criador. Ele criou todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. A gente às vezes se esquece que é isso. A criação, o homem, a natureza e todas as coisas, vieram existir porque Deus quis. Só, simplesmente, Ele decidiu e as coisas com uma palavra vieram à existência. E aí temos, seguindo, no capítulo 5, versículo 9: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora já é diferente um pouco o texto. Ele não canta mais para Deus, mas ele canta ao Cordeiro. O que ele diz antes? Ele diz que viu lá o anjo segurando um livro, e bem fechado, selado, com 7 selos, e ninguém era capaz de abrir aquele livro. Ninguém foi capaz. Aí ele começou a chorar, porque ele viu que ninguém era capaz de abrir e ler aquele livro. Mas o Cordeiro era forte o suficiente para abrir, tomar o livro da mão do anjo e abrir e ler o livro. É isso que ele está louvando, porque ele morreu e essa morte fez com que ele pudesse ter força suficiente para ler o livro e trazer consigo um povo. É isso que ele está louvando. Olha só que interessante, né? Eles conhecem a obra de Cristo, eles conhecem todo esse mover do processo da redenção, e eles cantam sobre isso, para Ele mesmo. Agora, poucas as músicas também falam da redenção, né? Do trabalho, da obra da redenção. Às vezes se fala que Jesus morreu, né? Mas com que profundidade a gente vai, né? nesse ponto? Continuando, ele diz: E os constituíste reino e sacerdotes, ou seja, fez desse povo, de todas as tribos, um reino, e fez de cada um sacerdotes, né? Para Deus. Depois ele diz, no 12: O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que existe, dizerem: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Percebam que os anjos não falam deles. Os anjos, eles louvam
os atributos todos de Deus. Todos. Esse é o culto perfeito. É o culto que eles estão prestando nesse momento. É isso que a gente deve cantar. É isso. O Salmo 119, versículo 54. Alguém pode ler para mim? Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. É isso aí. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos. Então, esse deve ser o nosso sentimento. Nós devemos cantar a Deus e, segundo o salmista, devemos cantar a palavra de Deus. Os decretos, né? O que Deus instituiu como revelação. Deus... Tudo que a gente precisa saber de Deus para a nossa salvação, para o nosso entendimento de Deus, está aqui. Está na Bíblia. A gente não precisa de mais. A gente não precisa daquelas revelações que vêm, né, não sei de onde. Isso não é necessário. A Bíblia é toda a revelação de Deus. O que Deus deseja, o que nós precisamos saber para que Deus seja conhecido, está tudo aqui. Então nós precisamos cantar a Bíblia. Nós também vivemos tempos onde os compositores estão cantando o que eles acham sobre Deus, o que eles entendem sobre Deus. E às vezes o entendimento que a pessoa tem de Deus é muito pequeno, ou muito pobre. Por isso que a gente não erra se a gente canta as Escrituras. Edifica o povo de Deus, porque o povo vai ter mais conhecimento de Deus, e a gente canta a verdade. O próprio Paulo, em Colossenses 3, 16 e 17, ele diz para a gente o seguinte... Alguém, irmão, pode ler, vai ser mais fácil. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então ele diz salmos, hinos e cânticos espirituais louvando a Deus. A minha versão diz assim: ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é diferente. É a primeira vez que eu vi desse jeito. Essa Bíblia Almeida, século 21, ela é relativamente nova. Então ele coloca os salmos, hinos e cânticos espirituais como a ferramenta de aconselhamento. Curioso, né? Em outras versões, como essa foi lida, dá uma outra ideia, né? Aconselhando com sabedoria e depois... Então, bem interessante. Mas qual é a base para que a gente aconselhe com sabedoria, ensine, cante salmos, hinos e cânticos espirituais? A base desse versículo é que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, tudo que a gente fizer deve ter por estrutura, por plataforma, a palavra de Cristo. A gente não vai poder fazer nada da nossa cabeça. A gente não está fazendo um serviço para a gente mesmo. Está fazendo um serviço para Deus. Paulo não está fazendo uma tese sobre música, né? Ele não está falando de música, não é o objetivo dele aqui. Porém, ele dá para a gente uma dica muito importante do que a gente deve usar na vida da igreja como música. Ele não coloca outras coisas, outros tipos de formas musicais, mas ele coloca salmos. E o que é o salmo? O salmo, para a cabeça do Paulo, né, que era judeu, é o saltério, é o livro dos salmos. Quem almejava o ministério da palavra nos primeiros anos da igreja, tinha que saber o saltério de cor. É até uma vergonha, eu sei alguns ali, tinha que saber os 150 de cor. Então, bastante interessante. Isso estava na mente daqueles irmãos. Cantem salmos, ou seja, não inventem moda, cantem o texto, cantem aquele texto. O texto é bonito, o texto é provado, o texto é a própria revelação de Deus. Até o
Bonhoeffer, ele diz assim que Deus colocou o maior livro da Bíblia, um livro de orações, para que a gente aprendesse a orar. Né? É o maior livro de cânticos, né? Também são orações e cânticos, para que a gente aprendesse como cantar e orar a Deus. Ele diz, tem um livretinho dele chamado assim, Orando com os Salmos. Ele propõe alguns exercícios para que a gente ore os salmos. Não faça só as nossas orações, mas que a gente transforme as palavras do salmo nas nossas palavras, né, na nossa oração. Isso é bastante interessante. Então ele diz Salmos, que é esse saltério, é o livro de salmos que a gente tem na Bíblia. Hinos já ele está relacionado a uma forma musical que essa forma musical lida direto com o texto. E esse texto ele tem que ser espiritual. Ele não pode ser ele é uma espécie de devoção. É um canto de devoção a Deus. Né? Então isso é o hino. Ele tem uma forma, ele aborda um determinado assunto, e esse assunto ele é espiritual. Né? É uma coisa um pouco mais clássica, digamos assim, né? Mais bem estruturada. Né? Diferente dos salmos, que os salmos têm aquela estrutura ali, é o texto, tem até algumas igrejas que defendem o canto da salmodia exclusiva, né? Eu não defendo essa posição, mas algumas igrejas adotam, né, os salmos como a única coisa a ser cantada. E os hinos então têm uma outra forma diferente dos salmos, um pouco mais rebuscada, mais devocional, né, com esse conteúdo devocional. E ele diz também, aliás, lembrei de uma citação do Agostinho, que ele fala assim, num comentário dele sobre o Salmo 148, ele fala assim: sabeis o que é um hino? É o cantar para louvar a Deus. Se louvais a Deus e não cantais também, não expressais hino algum. Se louvais alguma coisa não relacionada com louvor a Deus, também não expressais hino algum. Então, o hino ele tem que cantar algo a Deus, né? De devoção a Deus. E cânticos espirituais, que seriam formas mais simplificadas do canto, né? Algo curto, algo rápido de aprender, mas com conteúdo espiritual, algo que traga crescimento. Então essa é a exigência aqui do cântico, tem que ser um cântico que traga conteúdo espiritual, ensino. Então essas são algumas ideias que a gente tem na Bíblia do que cantar na igreja. Tem que cantar sobre Deus, falando dos seus atributos, quem é Deus, sobre a pessoa de Deus, cantar a Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a redenção, cantar coisas sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. É Deus no mesmo nível, no mesmo patamar, não é inferior, né? Então, por que não louvar o Espírito, falar sobre o Espírito, louvar a Trindade? É um Deus em 3 pessoas, uma só natureza. Não vamos ignorar o poder da música. A música ensina, a música fica na cabeça e ela foge da crítica. Ela vence a crítica. Eu posso até achar aquela música ruim, tampar meus ouvidos, né, não querer mais ouvir e tal, mas a música já entrou e às vezes eu fico cantando aquela música. De vez em quando ela vem na minha cabeça. Ela foge, né, à nossa crítica. A música é muito poderosa. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa, algum comentário? Fiquem à vontade. Vou fazer uma colocação. O irmão falou sobre a questão dos hinos e dos salmos. Eu achei também uma passagem em Efésios, no capítulo 5, quando Paulo fala sobre a vida em comunidade. Ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E versículos antes, no 14, ele cita Isaías 60, né? Diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.
há fortes indícios históricos de que era um hino na igreja primitiva. Eles tinham por hábito também cantar até mesmo as profecias. Eu acho muito interessante. Agora, um ponto que eu acho que vale ressaltar é a questão dos pressupostos. A gente percebe que há muita música no mercado evangélico, no mercado gospel, que talvez pelo ritmo, a música é uma arte, né? De combinar sons e transmitir as emoções. E as pessoas, elas parece que perdem essa capacidade de julgar, a gente não gosta dessa expressão, de avaliar o conteúdo, exatamente por causa do ritmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? As pessoas se fecham demais, por exemplo, estilo que você percebe que não é muito aceito pela maioria do brasileiro. Né? É um estilo de música popular brasileiro, mas infelizmente não é aceito pela grande maioria. E as pessoas parecem que não refletem sobre a importância da letra e do conteúdo simplesmente porque não tem esse pressuposto, não cresceu ouvindo esse tipo de música. Isso é muito complicado, porque a gente tem um problema cultural generalizado, né? A gente não percebe, mas as pessoas mandam na gente, né? A indústria manda na gente. A gente gosta daquilo que a gente é exposto. Se a gente não é exposto a coisa boa, você não vai gostar de coisa boa. Se você come comida ruim a vida toda, né? E você vai acabar gostando daquilo e vai ser até difícil você querer provar outras coisas, porque é aquilo que você está acostumado. Então, é bastante complicado isso. Mas eu creio no seguinte: a pessoa, quando é regenerada, ela é regenerada por completo. Né? Por completo. Então, ela deve, vou ser bem claro, eu não consigo conceber uma pessoa que é convertida e ouça funk carioca, aquele batidão, aquela coisa lá, né, que a gente de vez em quando ouve. Eu não consigo conceber isso, um crente gostar, né, se expor àquilo intencionalmente. Não dá, porque é algo esteticamente muito comprometedor, muito ruim, né, em termos artísticos, musicais, né. Então a gente pode talvez não ter um gosto tão refinado, mas a gente vai saber o que é ruim, a gente vai saber o que a gente não deve fazer. Fica mais complicado quando o mercado gospel ele diz que o que ele faz é santo, é para Deus. Fica complicado, porque aí como que você vai julgar algo que é feito para Deus? Ou avaliar, como o pastor colocou. Como é que a gente vai avaliar o irmão que está dizendo que o que ele está fazendo é para Deus? Qual é o critério que eu adoto, então, né, para isso? Eu leio a Bíblia e avalio cada coisa que eles estão dizendo. Eu não deixo passar nada. Se passa, às vezes pode ser uma distração, tal, mas de certa maneira eu tento avaliar tudo o que eles produzem. Mas todo crente deve conhecer teologia. A gente tem que destruir essa coisa de que só o pastor, só quem quer viver do ministério tem que conhecer profundamente teologia. A gente tem que conhecer crescer em conhecimento de Deus. A gente tem que crescer. Então você tem que ler autores, você tem que ler muitos livros. O crente ele devia ter uma biblioteca gigante para poder crescer. Você vai ter que, por exemplo, conhecer os 5 pontos do calvinismo. Né? O primeiro ponto é a depravação total. O calvinismo é contra essa coisa de que o homem é bom. O homem tem alguma coisa boa. Não, o homem é completamente morto, né, em seus delitos e pecados, como diz em Efésios 2. Então não pode haver nele algo de bom. Se tiver algo de bom é porque foi colocado nele. Cantar uma música, eu fiz há pouco tempo, então às vezes a letra ainda me foge. É o verbo divino, eu acho.